Bom dia, pessoal. Semana passada, quando nós conversávamos sobre as respostas do réu, a gente já começou tratando da contestação. E aí falamos sobre contestação e expliquei o seguinte: contestação é defesa, não mais que defesa. Excepcionalmente, até pode ter pedido contraposto, mas eu nem mencionei isso ainda. E não é nesse momento também que eu vou tratar desse assunto. Acontece que eu disse que a defesa na contestação pode estar dividida em defesa material e defesa processual. Defesa processual é a que ataca o processo e é sempre por meio de preliminar. E defesa material é a que ataca o mérito, ataca o direito material discutido, e pode ser direta, quando nega o que o autor sustenta, ou indireta, e aí é que é o charme, quando se alega fato novo, que tenha caráter impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, que tem duas consequências disso. A primeira é inverter o ônus da prova. Toda vez que se alega uma defesa de mérito indireta, fique sabendo que, em princípio, aquele fato novo, quem terá que provar é você. E segundo, obriga que tenha réplica. Toda vez que houver defesa de mérito indireta, o processo vai ter uma oportunidade para o autor se manifestar em 10 dias sobre aquilo que é novo e que foi dito. Fechou? Acontece que durante a nossa conversa, quando falávamos sobre as preliminares, alguém ventilou aqui no presencial a hipótese de uma das preliminares ser a prescrição. E aí eu quis parar um pouquinho e deixar para nessa aula falar sobre isso. Perfeito? Então começou a conversa. Já começa anotando, depois eu explico. Vai lá. Primeira coisa. Para o CPC, as preliminares são sempre defesas de conteúdo processual, que devem ser alegadas antes das defesas de mérito. Tá? São defesas de conteúdo processual que devem ser alegadas antes da defesa de mérito. Isso está no artigo 301 caput, que diz mais ou menos assim, ó, compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí vem. Ou seja, está antes do mérito. E aí, isso gera duas questões. Primeira questão, vai lá. A prescrição é defesa de mérito indireta. Prescrição não é preliminar, é defesa de mérito indireta. Entre parênteses, fato extintivo do direito do autor. Então, já vamos colocar a prescrição no lugar dela. É defesa de mérito indireta. É fato extintivo do direito do autor. Mas é uma defesa ou tese prejudicial às demais teses de mérito. A prescrição não é uma preliminar, mas é uma prejudicial às demais teses de mérito. Porque, se for acolhida, torna desnecessária, caso a prescrição seja acolhida, seja reconhecida, isso torna desnecessária a análise das demais defesas. Esse é o ponto. E aí, só para não parecer que a gente é lunático, né? Pode por aí. A rigor, é uma prejudicial de mérito. Esse é o nome certo. Que deve ser alegada antes das demais teses de mérito.
Tecnicamente, ela é uma preliminar? Não, ela é uma prejudicial de mérito que deve ser alegada e enfrentada antes das demais teses de mérito. E por isso, aí é que vem. Alguns advogados chamam de preliminar de mérito. Tá? Isso é só força de expressão, isso é só para dar destaque, é só para chamar a atenção do juiz, tá bom? Alguns chamam de preliminar de mérito. Isso é na praxe, não é teoria. Na teoria não existe isso. Mas virou praxe, sim. Você vem com as preliminares, depois dá preliminar de mérito e das demais teses de mérito. Tudo bem. Só que saiba, a rigor não é preliminar, é só para pedir para o juiz ver antes do resto. Tranquilo? Bom, outra questão que já surgiu, né, no oral da magistratura aqui de São Paulo, e surge toda vez que o examinador é mais adepto à teoria da asserção, é o seguinte, pode pôr embaixo aí. As preliminares sobre condições da ação se confundem com o mérito? Aliás, essa pergunta caiu indiretamente no concurso da Procuradoria do município aqui de São Paulo, quando se indagou sobre a teoria da asserção. Fala uma coisa, as preliminares sobre condições da ação se confundem com o mérito? Se você quer entender o porquê dessa pergunta, pode pôr um hífen aí. É praxe no saneador o juiz dizer. O que é comum? Quem acompanha processo já viu muito. É praxe no saneador o juiz dizer, abre aspas, a preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito. Olha lá, é comum no saneador dizer que a preliminar de legitimidade se confunde com mérito. Muda de câmera, por favor. A preliminar de legitimidade se confunde com mérito. E será melhor apreciada após a instrução. A preliminar se confunde com mérito e será melhor apreciada após a instrução. Fecha aspas. Então, olha a situação. Eu te pergunto se preliminar se confunde com mérito. Você que já advogou um pouquinho, certamente já viu o juiz dando esse despacho ensaboado de que a preliminar se confunde com mérito, será apreciada depois. E aí, se confunde ou não? Aí essa resposta tem que ser em 2 tempos. Pode pôr aí. 2 pontos. Pelo CPC, nunca uma preliminar, entre parênteses, defesa processual, se confunde com o mérito. Nunca uma preliminar, que é defesa processual, se confunde com mérito. Ponto. Mas, pela teoria da asserção, na falta de provas, o juiz leva em conta as afirmações da inicial. E só depois da instrução terá certeza sobre as condições da ação. Tá? No começo do processo, quando eu ainda não tenho prova nenhuma, o que eu posso fazer é levar em conta as afirmações da inicial, num juízo provisório, uma cognição superficial,
E depois da instrução, eu vou ter a confirmação ou não daquilo que eu imaginava. Tudo bem? Agora, olha só. Só que continuando, ponto. Mas os adeptos da teoria da asserção pura, e você já tem isso no teu caderno, você sabe o que eu quero dizer. Entendem, os adeptos da teoria da asserção pura entendem que nesse caso as condições se confundem com o mérito. Por isso que sugerem, não é o que o CPC propõe, mas é por isso que eles sugerem a improcedência da ação. Se após a instrução não forem confirmadas as condições da ação. Para os adeptos da teoria da asserção pura, né, eles não gostam da ideia de extinguir sem resolução do mérito após a instrução. Eles acham que se na instrução não ficou confirmado aquilo que parecia ser sobre as condições da ação, não perca mais tempo, julgue improcedente a ação. Tudo bem? Ó, curto e grosso. Deu para anotar? Então agora, curto e grosso. Não anote, escute. Para o CPC, não existe essa lenga-lenga de preliminar se confundir com mérito. Isso é força de expressão. Para a teoria da asserção pura, defendida pela Ada, pelo Bedak, pelo Kazuo Watanabe e por quase toda a doutrina, sim, as preliminares sobre condições de ação se confundem com mérito porque chega num ponto que você só vai conseguir saber quem é parte legítima se você souber quem é que contratou e tem razão. Grosso modo é isso. Só que por que os despachos dizem será melhor apreciada após a instrução? Porque se confunde com mérito. Na verdade, não é que se confunde com mérito. Na verdade, é que eu só vou ter certeza de possibilidade jurídica depois que tiver bem provado quem foram as partes do contrato e que tipo de contrato é. Para eu saber quem são os legitimados e se merece proteção jurídica do juiz ou não. Deu para entender? Alguma dúvida sobre essa questão de preliminar e mérito? Alguma questão? Não? Vamos para frente, vamos falar das exceções do CPC. Vamos lá. Aqui o CPC pisa na bola várias vezes. Então, exceções. Artigo 304 até o 314. Claro que nesse meio tempo a gente vai ter que detalhar algumas coisas, mas vamos ver. Do CPC, ficou grosso demais. Vocês me dão um minutinho, só que estou tentando regular essa jossa aqui. CPC? Ai, ficou pior. Bom, o que acontece? Primeira coisa, vai lá. Erros do CPC. Erros do CPC. O CPC cometeu várias impropriedades ao tratar das exceções. Então, primeira coisa. Vai lá. 1. Na teoria geral do processo, exceção no sentido amplo é defesa. Tá? Quando a gente fala ação ou exceção, quer dizer ação ou defesa. Exceção no sentido amplo é defesa. Mas, no sentido estrito, exceção é defesa baseada em matéria que o juiz não pode conhecer de ofício.
Tecnicamente, exceção são defesas baseadas em matérias que o juiz não pode conhecer de ofício. Diferente das objeções. Que são defesas sobre matéria de ordem pública. E que o juiz deve conhecer de ofício. Tá? Objeções são defesas sobre matérias de ordem pública que o juiz deveria ter percebido e, se perceber, deve reconhecer de ofício. Já as exceções em sentido estrito, já está no teu caderno. Depende da alegação da parte, porque o juiz não pode conhecer de ofício. Vai lá, exemplo. A maioria das preliminares são objeções. A maioria das preliminares... Ó, eu acabo de receber um Twitter dizendo que o meu microfone não está funcionando. Pelo menos aqui no ambiente presencial eu sinto o retorno, tá legal, né? Mas tenho certeza que a técnica já está dando uma olhada e pode ser problema aí da unidade, tá bom, Natália? Dê uma olhada nisso. Então, continuo. E se for geral, acho que outras unidades vão estar comunicando a gente aqui. Mas eu estava dizendo o seguinte, exemplo de objeções são as preliminares, em regra, tudo bem? Salvo... Tem alguma preliminar que não é objeção? Salvo a convenção de arbitragem. Que a rigor é exceção. Em razão do parágrafo 4º do artigo 301. Ó, de todas as preliminares, tem uma que não pode ser conhecida de ofício. É a convenção de arbitragem. Isto está no parágrafo 4º do artigo 301. Fechou? Mas, Eduardo, por que você está com todo esse lenga-lenga? Não é lenga-lenga, não. É só para dizer o seguinte, pode ir por aí. A rigor, o CPC não seguiu a teoria geral do processo. A rigor, o CPC não seguiu a teoria geral do processo. Olha lá, mais um e-mail dizendo que em Vila Velha também está baixo o microfone. Deve ser problema das unidades, tá bom? A equipe técnica já está a par, já está providenciando o necessário. Mas olha aqui, eu dizia... que me ajuda, por favor, eu perdi a frase. Não, o CPC não seguiu a teoria geral do processo, porque impedimento e suspeição são objeções. Se for parar para pensar bem, impedimento e suspeição são objeções. Veja, você é juiz. Entre uma ação da tua mulher, o cartório não percebe, não põe aquele famoso bilhetinho, cuidado, juiz, tua esposa, né? Aí você vê, o que você faz? Você manda para o substituto. É ou não é? De ofício. Por quê? Porque é matéria de ordem pública, caramba. Tudo bem? Moral da história. Como é que a gente pode definir exceção para o CPC? Tem que ser diferente do que é exceção na teoria geral. Então, pode por aí, para o CPC... Para o CPC, exceção é a defesa de conteúdo processual feita por petição autônoma. É sempre de conteúdo processual e sempre por petição autônoma. Perceberam? Então, primeiro erro, rompeu com a teoria geral. Segundo erro, vai lá, 2. A rigor, só a exceção de incompetência é uma resposta. Tá?
A rigor, só a exceção de incompetência é uma resposta. E por isso, o seu prazo varia conforme o prazo de resposta. Por isso, o seu prazo varia conforme o prazo de resposta. Tá bem? Olha aqui, escuta uma coisa. Qual é o prazo para oferecer cessão de incompetência no prazo no ordinário? 15 dias. E na cautelar? Aí você vai falar assim, puta, eu não lembro de cabeça o prazo de resposta da cautelar. Então seria 5. Aí vira uma perguntinha da OAB, puta perguntinha inteligente, essa eu adoro. Das perguntas da OAB, uma das poucas que eu gostei. Ó, de todas que já teve até hoje, né? Olha aqui. Perguntaram o seguinte, qual o prazo para a Fazenda Pública oferecer exceção de incompetência numa cautelar? Você tem que lembrar que o prazo da cautelar é 5, tem que lembrar que o prazo de resposta da Fazenda é vezes 4, e tem que lembrar que a exceção varia conforme o prazo de resposta. Gabarito, 20 dias. Perfeito. Perfeito. Então, só para exemplificar, pode pôr aí. Exemplo, no ordinário, é 15 dias. Só para estar me comunicando com o pessoal da técnica, tem outras unidades falando que está ótimo, o som está perfeito. Enfim, agradeço até o elogio, Daniele. Vamos para frente. Olha aqui. Então, estava dizendo, na ordinária é 15 dias. Na cautelar, 5 dias. Aí você vai assim, pô, ele não falou no sumário, não precisa nem anotar. O sumário a gente não apresenta a resposta na audiência. Moral da história, é na audiência também. Fechou? Por que estou falando isso? Pode pôr aí. As exceções de impedimento e suspeição não são respostas. As exceções de impedimento e suspeição não são respostas, porque também podem ser oferecidas pelo autor. Tá? Olha aqui. Elas também podem ser oferecidas pelo autor. O autor também tem direito a um juiz imparcial. E o prazo será sempre de 15 dias. O prazo será sempre de 15 dias, contados da ciência do fato. Então, veja, o CPC tentou pôr tudo junto numa regra só, coisas que são diferentes. Uma é resposta, o prazo varia. A outra não é resposta, autor e réu têm direito de oferecer, e, já que não é resposta, o prazo é fixo, é 15 dias, e não é do fato. A lei falou que é do fato, não é do fato, é da ciência do fato, grifa ciência. Quando você for ler a lei, saiba, não é o caderno que está errado, é a lei que está errada. Tá bom? Terceiro erro, vamos junto. Terceiro erro. O artigo 306 diz, o que diz o 306 do CPC? Confere aí para mim se é esse, que recebida a exceção, ficará suspenso até decisão final. Vai lá, ele diz o seguinte, abre aspas, recebida a exceção, já está conferido, recebida a exceção, o processo ficará suspenso até decisão final. Recebida a exceção, o processo ficará suspenso até decisão final. Fecha aspas. Pode pôr um tracinho aí. A rigor,
É o oferecimento da exceção que suspende o processo. Primeira coisa, é o oferecimento da exceção que suspende o processo. Ah, mas de onde você está tirando isso? Pode pôr artigo 265, inciso 3. E a suspensão só dura até a primeira decisão. Tá? E a exceção, a suspensão só vai durar até a primeira decisão. Pois eventuais recursos não têm efeito suspensivo. Não é até a decisão final, é até ela ser decidida, porque eventual recurso não terá efeito suspensivo. Ó, para não ficar muito abstrato, escuta aqui. Quem decide a exceção de incompetência não é para anotar, é para ouvir. É o próprio juiz de primeiro grau. E quem não gosta, agrava. Agravo não tem efeito suspensivo. Quem decide impedimento e suspeição é o tribunal. E quem não gosta entra com recurso especial ou extraordinário, que também não tem efeito suspensivo. Moral da história. Me parece que após a decisão, o processo volta a tramitar. Tranquilo? Me parece não, todo mundo diz isso. Não é me parece, todo mundo diz isso. Fechou? Ótimo. Então, esses são os erros que merecem destaque. Eu poderia ter desdobrado eles, mas eu concentrei para ganharmos tempo. Tranquilo? Toda vez que você for estudar as exceções, você vai ler na lei, olha o caderno, se estiver dentro do erro, já faz uma marquinha na lei para você não gravar do jeito errado. Só que, por favor, eu corro risco de um cara fazer prova assim, ó. De acordo com o CPC, assinale a alternativa correta. Daí ele vai lá e reproduz o 306 do CPC. Recebida exceção, o processo fica suspenso até decisão final. Tá. Procura uma melhor. Tem melhor? Não, não tem. Tem uma que repete a lei. Você já conhece. Primeira fase, texto de lei, principalmente texto de lei. Então você põe. Mas se for uma questão dizendo assim, ó, assinale a correta. Oferecida exceção, o processo fica suspenso até a decisão. Pois o recurso cabível não terá efeito suspensivo, pode marcar que está perfeita. Tudo bem? Bom, bola para frente. Eu quero falar agora da exceção de incompetência. E aí, eu já respondo uma pergunta da Larissa Aguiar aqui, que tem a ver com embargos. E a gente conversa sobre isso já já. Tá bom? Então, exceção de incompetência, que é o tema da pergunta dela. Parece bobeira, mas eu quero que você escreva assim, ó. A. Exceção de incompetência relativa. Porque você não pode, na pressa, na correria, bobear e esquecer que eu só uso exceção para alegar incompetência relativa. Porque se fosse absoluta, seria uma preliminarzinha de nada. Como é relativa, precisa de uma exceção para chamar a atenção. Fechou? Isso está nos artigos 304 até, se eu não me engano, é 310. Me ajudem, por favor? Até 311. Boa, obrigado. Então, vamos lá? Eu já vou falar o procedimento dela e a gente explica o que for necessário, tá bem? Então, primeiro passo, 1, vai lá. É oferecida por petição autônoma no prazo de resposta antes ou simultaneamente à contestação. Tá?
A exceção de incompetência é uma petição autônoma endereçada ao próprio juízo da causa, no prazo de resposta, e pode ser antes, ou até simultaneamente a contestação, mas nunca depois. Contestar sem excepcionar prorroga a competência, hein? Qual a vantagem de ser antes? Pode pôr aí, observação. A vantagem de ser antes é suspender o processo. Você oferece exceção, vê o que vai acontecer e aí ganha tempo para fazer sua contestação, tá bom? Outra observação. Ela pode ser protocolada no foro do domicílio do réu. Tá? Ela pode ser protocolada no foro do domicílio do réu para ser remetida ao juízo que determinou a citação. Olha que legal. A exceção de incompetência pode ser protocolada no foro do domicílio do réu mesmo, com pedido de remessa ao juízo que determinou a citação. Eu quero recordá-los de duas coisas. Primeira coisa, a citação pelo correio pode ser para qualquer comarca do país. Então, às vezes, eu movo uma ação contra você aqui em São Paulo e peço para te citar, sei lá lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo correio. Só que você lá descobre que está errado a ação ser aqui, tinha que ser lá. Você vai ter que vir até aqui protocolar a tua exceção de incompetência? Não. Protocola lá na tua comarca, Belo Horizonte, pede para remeter para cá, o juiz daqui vai analisar e se você tiver razão, ele manda o processo para lá. Deu para entender? Isso facilita muito o acesso à justiça, principalmente quando a gente está em estados diferentes que não tem protocolo integrado entre eles. Tranquilo? Então é uma regra importante. Segundo passo, vai lá, 2. A exceção é autuada em apenso e suspende o processo. Eu vou para a lousa. 2. Será autuada em apenso e suspende o processo. Aí, terceiro passo, 3. O autor, que a gente chama de excepto, será ouvido em 10 dias. O autor da ação, chamado de excepto, será ouvido em 10 dias. 4. Se necessário, haverá instrução. Aqui eu quero uma observação. Se necessário, haverá instrução. Só que é o seguinte, observação. É rara a instrução. Porque, em regra, a discussão é sobre matéria de direito. Geralmente, o que se discute nas exceções de incompetência não é matéria fática, é qual artigo da lei que a gente deve aplicar. A matéria de direito. Deu para entender? Aí, 5. O juiz decide. Diz a lei em 10 dias, né? E cabe agravo. O agravo tem que ser de instrumento. Claro, todos têm urgência em ver o processo andando no juízo competente. Tá?
Então, o agravo é de instrumento. Fechou? Só mais uma observação. Só mais uma observação. A observação é a seguinte. Acolhida a exceção, o juiz remeterá os autos ao foro competente. Se o juiz acolher a exceção, ele remete os autos ao foro competente. E o processo volta a tramitar a partir da intimação das partes no novo juízo. Tá? Se o juiz acolheu a exceção, ele manda o processo embora para outra comarca, chega lá na comarca, o processo é distribuído, cai para uma das varas, aí esse novo juízo vai dizer, digam as partes. Esse digam é a intimação para saberem que vara está e que o processo voltou a andar. Tranquilo? Agora, vai lá. Caso rejeitada, a partir da intimação da decisão, o processo volta a tramitar. Se o juiz acolhe, tem que esperar chegar lá. Se o juiz rejeita, intimou, já está andando. Tranquilo? Mais uma última observação. É o seguinte, o juiz pode rejeitar liminarmente, a exceção manifestamente improcedente. Tá? O juiz poderá rejeitar de plano, liminarmente, a exceção manifestamente improcedente. Coloca um hífen aí. Para que existe essa regra? Pode pôr aí. Para evitar a suspensão indevida do processo. É para evitar a suspensão indevida do processo. O que também é possível, a lei não disse, mas eu estou dizendo, o que também é possível quando ela for manifestamente inadmissível. Ó, tem prazo para entrar com exceção, né? Se passou o prazo, você não pode deixar suspender o processo. Você tem que lembrar que, geralmente, quem entra com exceção fora do prazo, ou quem entra com uma exceção manifestamente improcedente, só está querendo protelar. Se você não indeferir de plano, você vai estar prestigiando a má-fé do sujeito. Então, tem que rejeitar. O cara não gostou? Agravo. Mas, pelo menos, não suspendeu o processo. Tudo bem? Outra coisa, saibam que na petição da exceção, você tem que indicar o foro que entende correto. Não basta você dizer que Atibaia é incompetente. Você tem que dizer, tá, que comarca é competente? Ah, é São José dos Campos. Então indique, foro competente é São José. Tudo bem? Porque há quem entenda, inclusive, que a falta dessa indicação é um requisito que impede a análise da exceção. Tudo bem? Joia. Agora, respondendo uma pergunta da colega de vocês que entrou aqui pelo Twitter, que vai além do que a gente está falando, mas eu acho importante. Ela pergunta o seguinte: se a exceção de incompetência... Espera aí que está aparecendo aqui. Se pode ser oferecida exceção de incompetência na execução, e se ela suspende o processo de execução, e se haverá preclusão do direito de apresentar embargos ou de discutir as matérias de mérito. Eu peço que vocês não anotem, porque a matéria não é execução, a matéria é só resposta no procedimento ordinário. Mas eu quero dizer que a maioria
da doutrina admite as exceções de incompetência na execução. Alguns acham que deveria ser oferecida nos próprios embargos, mas muita gente acha que deve ser oferecida em petição autônoma. Até porque o próprio artigo 791, que trata das hipóteses de suspensão do processo de execução, no inciso 3, faz referência ao artigo 265, incisos 1 a 3, que inclui o 3, que é a exceção de incompetência. E aí, dentro deste formato, oferecida a exceção de incompetência em peça autônoma, eu suspendo tudo, analiso a exceção, e aí eu vejo, se já passou o prazo de embargos, já era. Agora, se eu fiz isso antes de acabar o prazo de embargo, suspendendo o processo, julga-se a exceção e depois os embargos. Só que, como você sabe, que tem uma pequena parte que discorda disso, é melhor entrar com exceção e com os embargos, que na pior das hipóteses, uma coisa não prejudica a outra. Tudo bem? Porque, veja, pode ser antes ou simultaneamente. O nosso único receio é que, como tem gente que acha que tudo deve ser alegado nos embargos, é você entrar com exceção e o juiz entender que não suspendeu o processo, violando a lei, a meu ver, e dizer que precluiu o prazo de embargos. Mas que cabe exceção na execução, a maioria diz que isso, e o próprio 791 manda suspender a execução. Agora, existe sim entendimento minoritário em sentido contrário. Fechou? Vamos para frente, dando sequência à conversa. Eu quero agora falar de exceções de impedimento e suspeição, que dá para a gente falar junto. Aliás, antes disso, eu queria falar só de uma observaçãozinha, que, me perdoem, eu não costumo falar, mas um aluno perguntou na outra sala, eu quero falar. Vocês já ouviram falar de competência da competência? Ou competência residual ou competência atômica? Olha o nome que os caras dão para o negócio. Competência atômica. Atrai até engenheiro, né, o nome desse. O que seria isso? Seria o seguinte, pode por aí. Competência da competência. Ou competência residual. Ou, entre aspas, competência atômica. Eu não gosto dessa ideia, só estou colocando porque essa foi a pergunta. O que é competência atômica? É aquela que permite o próprio juízo decidir sobre a sua competência. Né? Em outras palavras, pode por aí, isto é, mesmo quando é incompetente para a causa, o órgão julgador, porque isso vale para tribunal, né? Mesmo quando incompetente para a causa, o órgão julgador tem competência para declarar sua incompetência. Tá? Isso é só para que vocês não sejam surpreendidos com uma expressãozinha esquisita no meio da conversa. Fechou? Deu para registrar, galera? Então, item B, vamos para o quadro. Eu vou falar numa paulada só das exceções de impedimento e suspeição. Tá? Que estão nos artigos 312 a 314. Olha aqui. Eu só quero te lembrar que as causas de impedimento estão no artigo 134 e têm caráter objetivo. Elas têm um cunho mais objetivo. Já as causas de suspeição estão lá no 135 e tem uma conotação subjetiva.
Quando eu falo que tem conotação subjetiva, escute aqui, tem duas coisas. Primeiro, sempre exige uma análise a mais, né? E segundo, se o juiz reconhece de ofício, não dá para discutir. Imagine assim, ó, um processo seu cai comigo. E eu me dou por suspeito, dizendo que em razão do relacionamento que eu tenho com você, não me sinto à vontade para tocar o processo como promotor de justiça. Aí, você fala assim, porra, peraí, o cara só dá lá uma aulinha por semana, lá, só fala bom dia pra gente, tal, tal, tal. Eu não sou amigo íntimo dele. Pois é, mas não dá para discutir isso comigo. Porque suspeição é um sentimento. Eu não me sinto com imparcialidade suficiente. Deu para entender? Então, não é todas muito fácil de separar uma coisa da outra, mas geralmente impedimento tem caráter objetivo, já a suspeição exige uma análise e tem conotação subjetiva na maioria das hipóteses. Bom, o que é importante saber? Vai lá, primeiro passo. 1. É oferecida por petição autônoma. Com documentos e rol de testemunhas. Eu estou dando ênfase para isso porque sempre vai ter um fato. Então, petição autônoma, com documentos e rol de testemunhas. Endereçada ao juízo da causa. Endereçada ao juízo da causa. Certo? Aí, segundo passo, 2. É autuado em apenso. E suspende o processo. Aí, terceiro passo. O juiz, excepto em 10 dias, pode. O que o juiz, arguido de impedido ou suspeito, pode fazer no prazo de 10 dias? Olha aqui. Primeiro, 1. Reconhecer o fato e remeter ao substituto legal. Tá? Ele reconhece o fato e remete os autos ao substituto legal. Ou seja, fica prejudicada a exceção. Né? Às vezes eu falo, o juiz não percebeu e reconheceu que ele é impedido ou suspeito. Não é maldade. Vocês sabem que no volume, a maioria dos primeiros despachos do processo, o cartório manda pronto, isso não é segredo para ninguém. É razoável o juiz comer bola e mandar citar alguém num processo que agora que ele vai ver, o irmão dele é autor. Porque, na verdade, não adianta mentir, isso é feito também por delegação por parte do cartório. Né? Agora, 2. Ele pode oferecer manifestação escrita com documentos e rol de testemunhas. Ele pode oferecer manifestação escrita com documentos e rol de testemunhas. Aí ele comprou a briga, hein? Ele virou excepto mesmo. Aí, quarto passo na sequência maior, ó. Quarto. O juiz encaminha os autos ao tribunal para julgar a exceção.
Ó que engraçado, para falar da sua competência, o juiz é competente. Mas para falar da sua imparcialidade, ele não tem competência. Grife isso daí. Vai para o tribunal julgar a exceção. Vai para o tribunal julgar a exceção. E um detalhe importante, observação. Se for acolhida, o tribunal condenará o juiz nas custas do incidente. Tá? Se for acolhida a exceção, além do tribunal tirar o juiz da jogada, indicar outro juiz, ele ainda condenará o juiz nas custas relativas ao incidente. Aí você vai dizer, você já viu condenar? Eu nunca vi. Mas vai depender da lei da tabela de custas. Por exemplo, no STJ tem as custas, salvo engano, de R$ 64 ou R$ 69 reais a exceção de suspeição e impedimento. Se bater lá e o juiz perder, vai ter essas custas que ele vai arcar. Deu para entender? Outra coisa, outra observação. Para a maioria, o juiz tem capacidade postulatória nesse incidente. Para a maioria, o juiz tem capacidade postulatória nesse incidente, podendo interpor recurso sem a necessidade de advogado. Tudo bem? Outra coisa, não precisa anotar, mas entrou aqui no Twitter a seguinte pergunta. Olha aqui. Exceção e suspeição no processo civil e no processo penal é a mesma ideia. Mas as causas de impedimento e de suspeição do processo civil são diferentes do processo penal. Olha que engraçado. Olha que engraçado. No processo civil, se, por exemplo, o juiz tiver problema, quero dizer, ser inimigo capital do advogado ou da parte, ele já é suspeito. Lá no processo penal é só da parte, do advogado não. Né? Então, a ideia é a mesma, mas as hipóteses, cada uma está prevista taxativamente na respectiva lei. Não são as mesmas hipóteses, apesar de poder haver alguma coincidência. Outra coisa, não há problema nenhum de você entrar com exceção de impedimento e o tribunal acolher que o teu pedido, dizendo que de fato ocorre uma hipótese de suspeição e não de impedimento, porque a gente tem aquela ideia do narra-me fato da butibiusa. Às vezes o que você interpretou como impedimento, o tribunal encaixa melhor como suspeição. Não tem problema. O fato é que você questionou a falta de imparcialidade do juiz. Tudo bem? Não tem problema o tribunal fazer essa adequação. Tá certo? Sobre impedimento e suspeição, eu só gostaria de te lembrar, se você já marcou, beleza, que nós falamos tanto na manifestação do juiz como na petição de exceção em testemunhas e documentos. Porque sempre é necessário provar um fato. Qual? O fato que gera o impedimento ou a suspeição. Tranquilo? Alguma questão? Não? Então vamos falar de algo mais gostoso, que é a reconvenção. Sempre cai uma perguntinha sobre reconvenção. Sempre. Sempre. Eu diria que, apesar de na prática a contestação ser a resposta mais rotineira,
grifando tudo que é importante, olha o que tem que grifar aqui. Você tem que grifar, primeiro, que é uma ação autônoma. Isso já te dá a natureza jurídica da reconvenção. Segundo, é no prazo de resposta. Mas por que tem que ser no prazo de resposta? Porque quer pegar carona no mesmo processo. Requisito básico, está estourando. Qual é o requisito básico para tudo? Tudo bem? Meu, se você lembrar desse conceito, dá para você dar uma aula inteira de reconvenção. Né? O cara fala, discorra sobre a reconvenção. E você dá o conceito e destrincha ele. Primeiro, ação autônoma por isso. Segundo, é no prazo de resposta sob pena de preclusão, por quê? Porque quer aproveitar o processo, mas não pode atrasar o processo. E aí você vai. Tudo bem? Só que eu vou tratar disso de uma maneira mais objetiva. Olha aqui. Geralmente eu falava assim, condições da reconvenção e depois pressupostos específicos. Agora eu vou inverter. Eu vou colocar pressupostos específicos e depois condições da reconvenção. Vamos lá? Fica melhor assim. Então vai. Pressupostos ou requisitos específicos da reconvenção. Ó, vou começar daquilo que precisa ser o começo. Então, A, conexão. Primeiro pressuposto é conexão. Coloca um hífen aí. Ela tem que ser conexa com a ação ou fundamentos da defesa. Para você poder entrar com reconvenção, é necessário conexão entre ela e a ação ou os fundamentos da defesa. Tudo bem? Abre parênteses e pode pôr aí, basta conexidade. É o que diz o STJ. Não é conexão no sentido estrito do 103 do CPC, não. Tem que ter a ver. Tem liga? Tem. Então pode reconvir. Tudo bem? Segundo pressuposto. Competência do juízo. Letra B, competência do juízo. Aqui, entenda direitinho. A ideia é a seguinte. O juiz da ação não pode ser absolutamente incompetente para a reconvenção. É essa a ideia. O juízo da ação não pode ser absolutamente incompetente para a reconvenção. Ponto. Fora isso, aplica-se o artigo 109 do CPC. Tá bom? Ó, presta atenção um pouquinho, só para não parecer caminhão na banguela. Olha aqui. Você pega o artigo 109 e lá está escrito assim, ó, o juiz da ação é competente para a reconvenção. Pergunto sempre. Resposta, desde que ele não seja absolutamente incompetente. Vou te explicar. Não adianta nada eu, réu, querer reconvir com uma pretensão trabalhista na sua ação civil. É incompetente, não dá certo. Agora, se eu quiser reconvir com assunto civil mesmo, e que tem liga, automaticamente o juiz da ação é competente para a reconvenção. Deu para entender? Terceiro pressuposto, letra C. Terceiro pressuposto, letra C. Compatibilidade procedimental. A doutrina costuma falar isso de outra maneira, mas a melhor forma é do jeito que está no teu caderno. Ó. Compatibilidade procedimental. 2 pontos. Isso tem 2 aspectos. Primeiro, o procedimento da ação tem que permitir reconvenção. Primeira coisa importante, o procedimento da ação tem que permitir a reconvenção. Exemplo.
no juizado, no sumário e no processo cautelar, tá? Então, no juizado, no sumário e no processo cautelar, não cabe reconvenção. Tá bom? Só depois de verificada essa primeira parte, tem uma segunda parte. 2. Vai lá. Qual é o segundo aspecto? O segundo aspecto é o seguinte. A reconvenção tem que ter ou poder seguir o mesmo procedimento que a ação principal. Tá? Para eu poder reconvir, aquela minha ação reconvencional tem que ter o mesmo procedimento, ou pelo menos poder seguir o mesmo procedimento que a ação principal. Exemplo. Não será possível reconvir quando a reconvenção tiver procedimento especial. Que não se adapte ao da ação. Eu não posso querer reconvir se a ação tem um procedimento e a reconvenção tem um procedimento especial que não se adapta ao procedimento da ação. Tudo bem? Ó, vou dar só um exemplo bobo. Se eu movo uma ação de petição de herança contra você, você não pode reconvir com inventário para mim. Porque inventário tem um procedimento totalmente diferente e a petição de herança é ordinário. Deu para visualizar a ideia? Eu sei que é meio louco esse exemplo, mas é só para você perceber. Deu para perceber? Show. Quarto pressuposto. É a tempestividade. O que você sabe sobre a tempestividade da reconvenção? É o seguinte, posso ir? Ela tem que ser ajuizada no prazo de resposta, tá? Ela tem que ser ajuizada no prazo de resposta e simultaneamente à contestação. Então também é um requisito que tem duas partes. Grifa para mim prazo de resposta e grifa simultaneamente à contestação. Só que coloca entre parênteses. Isso se houver contestação. Entenda esse parênteses. Eu não estou dizendo que a contestação é necessária para você reconvir. Mas se você quiser contestar e reconvir, você tem que fazer as duas simultaneamente. Contestar sem reconvir é preclusão. Reconvir sem contestar é preclusão também para contestação. Tranquilo? Aliás, uma observaçãozinha, vai lá. Esse prazo da reconvenção é meramente preclusivo. É meramente preclusivo. O que isso significa? Vai lá. Nada impede que a ação seja ajuizada posteriormente num processo autônomo. Tá? Nada impede que a ação seja ajuizada posteriormente num processo autônomo. Ó, para um pouquinho. Toda a neurose da reconvenção, toda a pressa em reconvir é só para aproveitar o mesmo processo. Eu já vi estagiária ser mandada embora porque protocolou a contestação e esqueceu de protocolar a reconvenção. Não sei se era o caso de mandar embora. Eu só sei que não era caso para desespero. É só trocar no computador onde está escrito reconvenção, chamar de ação autônoma,
pedir para distribuir por dependência, vai cair na mesma vara, mas vai ter um processo próprio. Não precisa mandar embora a estagiária. Até porque ela era bonitinha, sacanagem. Tranquilo? Vamos para frente. Você viu que preconceito? Se fosse feia, podia. Não, se fosse feia também tinha que ficar lá. Tá bom? Tranquilo? Até aí, a doutrina só fala desses 4 requisitos e alguns nem falam da tempestividade. Eu quero falar de um 5º requisito só para você gabaritar todas as provas. 5º requisito. O autor da ação não pode ser substituto processual. Isso sempre cai. E não é num tipo de prova, é em todos. O autor da ação não pode ser substituto processual. Artigo 315, parágrafo único. O autor da ação não pode ser substituto processual. 315, parágrafo único, abre parênteses. Redação confusa. Não confia muito na redação do parágrafo único do 315. Tudo bem? Tranquilinho? Olha, escuta aqui. Eu já vou prosseguir. Lá no 315, parágrafo único, está escrito o seguinte. Está escrito assim, escuta aqui. Não é possível demandar, não é possível reconvir, né, contra o autor que demanda em nome de outrem. Quando, na verdade, se ele demanda em nome de outro, ele não é autor, ele é só representante. Então, o que a lei quis dizer é que não pode reconvir contra o autor, que é substituto processual. Tudo bem? E aí, olha só, isso já caiu no MP estadual 3 ou 4 vezes, na magistratura estadual, eu tenho certeza, na magistratura do trabalho, né, no MPF, e caiu agora na Procuradoria do Município. Escuta só essa questão, ó. A Poli mandou pra gente aqui, tá na mão, ó. Sobre a reconvenção é correto afirmar: A. Pode ser ajuizada pelo réu em seu próprio nome, mesmo quando o autor demandar em nome de outrem. Já está descartado aí. É esse requisito. Não. Se o autor tiver em nome próprio, defendendo o direito próprio, você pode reconvir. Mas se ele tiver em nome próprio, defendendo o direito de outrem, vai misturar as coisas, vai querer discutir assunto de alguém que não está formalmente no processo. E escute uma coisa. Em regra, as leis, as regras que autorizam a substituição processual é só para o polo ativo. Você não acha a lei falando fulano pode ser réu no lugar do Beltrano. É sempre fulano pode ser autor no lugar do Beltrano. O MP não pode ser réu numa ação negatória de paternidade, mas pode ser autor de uma ação investigatória de paternidade. Deu para entender? Então essa regra é muito coerente com o sistema. Aí vem outra alternativa aqui. Vamos só ver se a gente mata essa com o que a gente já falou. Não é admissível reconvenção em ação declaratória porque ela tem natureza dúplice. Cabe reconvenção em ação declaratória, sim. É admissível no processo de execução fiscal, visando a repetição de indébito. Cabe reconvenção na execução? Não. Na execução não cabe reconvenção. A reconvenção é típica do processo de conhecimento. É prescindível para a condenação do autor ao pagamento da indenização por demandar dívida já paga. Olha aqui, sabe aquela história de que quando eu te cobro algo que você já pagou, eu tenho que te devolver em dobro? E isso é pacífico na doutrina da jurisprudência, tal como o direito de retenção por benfeitoria não exige reconvenção. Tá bom? E, finalmente, tem uma alternativa que fala: a reconvenção deve estar fundada nos fatos narrados pelo autor na petição inicial? Sim ou não? Não, eu falei isso. Qual é o primeiro requisito? Basta conexidade, conexão. Não precisa ser o mesmo assunto. Basta ter a ver com aquele assunto. Se fosse pedido contraposto, teria que ser nos mesmos fatos. Perceberam?
Aproveitamos para pegar a questão aqui só para a gente dar uma olhada. Ou seja, se for para pedir, para pagar em dobro aquilo que estão cobrando e já foi pago, não precisa nem reconver. Decorre da própria defesa, é uma situação que, por tradição, não exige reconvenção. Do mesmo jeito, insisto, naquela história de retenção por benfeitoria. Você alega na contestação, ó, eu só devolvo se pagar as benfeitorias que eu fiz. Está aqui a prova, quero perícia e só vou devolver se pagar. Senão, não devolvo. Fechou? Vamos para frente? Até aqui, tranquilo? Joia. Agora eu quero dar só uma incrementada para poder fazer um paralelo. Eu quero falar de condições da reconvenção. E já já eu entro na tua pergunta, Lívia Alencar. Vamos lá? Condições da reconvenção. Para. O examinador vira para você no teu oral, e eu gosto do oral porque o oral é assim, você já está com o seu nome no livro de posse. Só sai de lá se você fizer o favor de apagar, né? Seja pela sua loucura, seja pela sua vida pregressa, seja pela falta de controle na hora da conversa. Fora isso, você está aprovado, né? Salvo uma ou outra história triste, é esse o fato. E aí o que acontece? Você está no oral, eu gosto dessa reta final, eu adoro. E o cara vira para você e fala assim, ó, quais as condições da reconvenção? Aí você fala assim, puta, eu só li a lei e os resumos que nem o Eduardo falou, nunca falaram de condições da reconvenção. Então pensa o que é reconvenção. Não é uma ação autônoma? Então ela tem as mesmas condições que uma ação. Porque eu poderia ter perguntado de uma maneira mais simples. Quais as condições da ação reconvencional? Né? Ficaria chique. Só que eu não quero, eu quero te atrapalhar. E eu pergunto, quais as condições da reconvenção? Fechou? Então vai lá. Primeira delas, legitimidade. Legitimidade. Olha aqui. Como é que fica a legitimidade da reconvenção? Pode por aí. Inverte-se os polos. 2 pontos. O réu da ação passa a ser o autor reconvinte. Ó, o réu da ação passa a ser o autor reconvinte. E o autor da ação passa a ser réu reconvindo. Tudo bem? Então, se você pensou num processo 1 a 1, ficou beleza. Um autor, um réu, virou. Um é reconvinte, outro é reconvindo. Matou. Só que primeira coisa, deu para entender? Primeira coisa, admite-se a redução subjetiva. Admite-se a redução subjetiva. 2 pontos. A reconvenção não precisa, eu disse não precisa envolver todos os réus e todos os autores. Tá? A minha reconvenção não precisa envolver todos os réus e todos os autores. Isso é pacífico. Agora embaixo pode pôr assim. E vai lá, Lívia, para você. A ampliação subjetiva é controvertida. E eu já explico a minha opinião. A ampliação subjetiva é controvertida. 2 pontos. Marinoni e Humberto Teodoro, estou falando do Luiz Guilherme Marinoni e do Humberto Teodoro Filho. Ou Júnior, agora escapou, hein? Humberto Teodoro, da Forense. Acho que é Júnior. Ó, para Luiz Guilherme Marinoni e Humberto Teodoro, não é possível porque fere a economia processual. Tudo bem? Agora,
Deixa eu lembrar os outros nomes. E Dinamarco, é possível. E olha o argumento, porque gera economia processual. É bonito de ver o enfoque, né? Gera economia processual. Só que aí eu vou explicar. Gera economia processual, vírgula, evitando um novo processo. Então, Marinoni e Dinamarco discordam, Marinoni e Humberto Teodoro discordam, Neri e Dinamarco concordam. Só que tem um detalhe importante. Escuta desde o começo. Por que é que você correu e entrou com a reconvenção no prazo de resposta? Para aproveitar o mesmo processo, tendo economia processual. Qual é a economia processual? A gente vai ver daqui a pouco. É que na reconvenção, né, o que eu faço? Eu simplesmente intimo a outra parte, através do advogado, para responder. Se eu admitir novos sujeitos, eu vou ter que, não basta intimar através do advogado, eu vou ter que citar os caras. E aí eu tenho todas as dificuldades que uma citação traz, você sabe. Às vezes eu não localizo, hora certa, edital, etc. e tal, e que realmente eu concordo com a primeira corrente. Eu acho que vai trazer mais embaraço do que benefício para o processo. Deu para entender? Então, coloca aí, observação. Oi? Não, a gente não tem uma jurisprudência firme num sentido ou no outro. Aliás, antes da observação, deixa até eu contar para vocês uma coisa que é inútil, na minha opinião. Vira o Fux e fala assim, olha, para mim, se o litisconsórcio for necessário, pode. Se for facultativo, não. Porque ampliar é trazer alguém em litisconsórcio com quem já está. Para um pouquinho. Ele fugiu da questão animal. Fingiu que é inteligente e enganou todo mundo. Por quê? Porque a questão não é saber se o litisconsórcio é necessário ou facultativo. A questão é saber se pode trazer mais um sujeito ou não. Porque veja como não ajuda nada. Se eu quiser reconvir e nós concluirmos que não pode trazer mais um sujeito porque é antieconômico, se for litisconsórcio necessário, é sinal que eu não posso reconvir. E se for facultativo, eu que faço a reconvenção sem trazer o outro. Estou errado? Então veja como tem umas saídas que parecem geniais e na prática meio que não pega o cerne da questão. Deu para entender? Então, a minha observação é a seguinte. Observação. O objetivo da reconvenção é a economia processual proporcionada pela simplificação do procedimento num processo que passa a ter duas ações. E a ampliação subjetiva exige citação nos moldes convencionais. Que gerará um retardamento. Tá bom? Tudo isso eu estou dizendo em tese, porque se quem eu for incluir no polo passivo é alguém que a gente sabe que está sempre ali do lado, é muito simples citá-lo, etc. e tal, talvez esse embaraço que eu esteja visualizando seja muito menor. Mas o fato é que não vai ser tão simples como intimar o advogado que ele tem 15 dias para responder a reconvenção. Deu para entender? Então eu me inclino, né? Apesar da gente ter dois titãs, Dinamarca e Neri juntos é uma exceção. Eles geralmente pensam diferente. Os dois na gangorra sempre desequilibra qualquer peso. Agora, eu acho que em termos de pensar o processo dentro dele, é melhor evitar a ampliação subjetiva. Tá bom?
Então está respondido para a Lívia, manda um abraço para a unidade de Fortaleza e um especial para a Angeline, tá dado. Um beijo para você, Angeline. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Ah, tá. A Natália pede para eu repetir a questão da... repetir o que eu falei sobre repetição de indébito. Que é o seguinte, a pergunta lá da Procuradoria do Município perguntou se caberia, olha a pergunta da Procuradoria do Município, se caberia a reconvenção na execução fiscal para obter a repetição do pagamento indevido. Reconvenção é incompatível com execução, ponto final. Reconvenção é de processo de conhecimento. E a gente já viu que não é qualquer um, porque o sumário e o juizado não admitem. Então, é de processo de conhecimento ordinário ou daqueles especiais que têm procedimento ordinarizado. Fora isso, não cabe reconvenção. Então, a ação de repetição de indébito é uma ação autônoma que pode até correr em paralelo com a execução e prejudicar a execução. Mas não é uma reconvenção no sentido estrito. E também nós temos que lembrar que não cabe reconvenção na execução. Tudo bem? Joia. Posso prosseguir? Então, sobre legitimidade, está tudo no teu caderno. Caberia aqui te lembrar do 315, parágrafo único. Mas como ele já está lá como um pressuposto específico, eu não vou ser repetitivo. Letra B. Qual é a outra condição da ação? Interesse de agir. Vai lá. Interesse de agir. Galera, quando é que existe interesse de agir para a reconvenção? Vou te explicar, pode ir por aí. A reconvenção só é necessária se a improcedência da ação não for suficiente para a tutela da pretensão do réu. Só é necessário reconvir quando a mera improcedência não é suficiente para tutelar a pretensão do réu. Tudo bem? Exemplo, nas ações dúplices, não é necessário reconvir. Tá bom? A gente vai conversar mais sobre ação dúplice, mas eu só quero que você lembre. Se a consignação em pagamento é dúplice, porque reconhecendo que faltou algum valor, o réu já pode executar o autor. Pergunto, o réu precisa reconvir para cobrar a diferença? Não, em princípio não. Tudo bem? Se ele quiser outras coisas, talvez ele precise reconvir. Mas para cobrar a diferença, que é o aspecto dúplice da consignação em pagamento, não é necessário. Fui claro? Agora, pode ir por aí. A reconvenção só será adequada, porque interesse é necessidade de adequação. A reconvenção só será adequada se não houver um meio mais simples para o réu obter a tutela do seu interesse. Exemplo. Como no sumário é possível pedido contraposto, como lá no sumário é possível pedido contraposto, a reconvenção é inadequada. Veja, você tem um caminho mais simples, na própria contestação. Para que você vai reconvir? Está inadequado o que você está fazendo. Tudo bem? Então, no sumário, que cabe pedido contraposto, é inadequada a reconvenção. Perfeito? Última condição da ação, possibilidade jurídica do pedido.
possibilidade jurídica do pedido. Em resumo, é o seguinte: não será possível reconvir quando a lei proíbe a reconvenção. Seja de forma expressa, entre parênteses, no juizado, seja de forma tácita, abre parênteses, por interpretação do artigo 280 no sumário. No sumário, a proibição é tácita e decorre de interpretação do artigo 280. Tá? Não precisa anotar, mas entenda o seguinte: o artigo 280 proíbe incidentes muito mais simples dentro do procedimento ordinário. Logo, a reconvenção, que é uma ação autônoma, também está proibida. Esse é o raciocínio. Fechou? Então, vamos parar um pouquinho e eu já vou arrematar essa explicação. Eu só quero voltar para duas questões que foram apresentadas. Eu não lembrava que caiu na prova de analista do Ministério Público de São Paulo o Instituto Competence, né? E eu evito usar essa expressão porque se alguém pedir para eu escrever na lousa, eu tenho medo de escrever errado, né? Me perdoem a minha dificuldade com outras línguas, eu mal sei o português. Mas o fato é o seguinte: já descobri que para ir para os Estados Unidos não precisa saber inglês também, não é? Já percebi que também para ir para a Europa não precisa saber inglês, então vou continuar do jeito que eu sou, tosco. Olha aqui, porque eu acho muito legal, né? Vocês têm aula com o Simão de vez em quando, não? Né? Ele adora vomitar as palavras estrangeiras, né? Com aquele ar de sabedoria que só ele tem, mas eu não tenho tudo aquilo de conhecimento. Olha aqui, eu estava dizendo o seguinte: a Camila pergunta, é isso mesmo, quando eu falei competência da competência, é o jeitão brasileiro, meio caboclo, assim, quase índio, de falar do Instituto Competence of Competence, né? Que caiu na prova do MPSP. É isso mesmo, que é a competência residual, é a competência atômica. Então, peguem, quer anotar a expressão, vou copiar porque ela pôs aqui, mas eu não sei se está certo. Ó. E me desculpem, eu adoraria ser aqueles caras que falam 5 línguas, mas não dá tempo. Ó. Competência. Eu estou copiando do jeito dela, hein? E eu falo que eu pronunciava com muita facilidade isso, mas daí eu parei porque um dia me pediram para escrever. Tá certo? Na minha modestíssima língua portuguesa, competência da competência. Tá bom? É isso mesmo, Camila, matou a pau. Aliás, essa prova de analista do MP de São Paulo anda ridícula, ela está mais difícil que a de promotor. Para você ser mandado, você tem que saber mais do que quem manda. É curioso. Queria ver fazer umas perguntas dessas para promotor com 10, 15 anos de carreira, mas tudo bem. Deixa assim. Aí, uma outra colega também do satelitário não entendeu o que eu falei sobre o Fux. Eu me permito abrir o parênteses porque é importante. É importante. Escuta aqui. A doutrina, quando interpretou se cabe ampliar, se cabe formar litisconsórcio na reconvenção com quem não está no processo, a doutrina focou muito na questão da economia processual. Se isso é só evitar um processo ou se isso é fazer um processo andar mais rápido. E aí, me vira o Luiz Fux e dá uma saída que destoa. Ele fala, para mim é o seguinte, se o litisconsórcio for necessário, pode ampliar. Se for facultativo, não pode ampliar. Só que eu acho que a pergunta é anterior. E aí eu disse o seguinte, é melhor pensar se pode ampliar ou não. E caso se conclua que não pode ampliar, se a reconvenção que você quer mover
depende de um litisconsórcio necessário com mais alguém, é sinal que você não pode reconvir. Você vai ter que fazer isso em processo autônomo. Por quê? Porque você parte do princípio de que não cabe ampliação subjetiva. Agora, do contrário, se você entender que cabe ampliação subjetiva, o que acontece? Você tem que admitir todo e qualquer litisconsórcio, seja ele facultativo ou necessário. Aí pode tudo. O meu medo é que, se puder ampliar, causar problemas no bom andamento do processo. É só isso. Tudo bem? Joia. Como eu já expliquei as 3 condições da ação, eu acho necessário que a gente pare para pensar um pouquinho em ação dúplice e pedido contraposto para comparar com a reconvenção. Tudo bem? Acontece que, de saída, eu já tenho que te colocar uma observaçãozinha inicial. Pula 2 linhas e anote aí para mim. Ação dúplice. E a gente tem que começar da seguinte maneira. Pela doutrina tradicional, existem 2 espécies de ação dúplice. Existem 2 espécies de ação dúplice. 2 pontos. Ação dúplice pela natureza, e eu poderia ter dito naturalmente dúplice, dá na mesma. Ação dúplice pela natureza é aquela que decorre do próprio direito material que é dúplice. Isto é, ao mesmo tempo, ele cria situação ativa e passiva para as 2 partes. Ao mesmo tempo, ele cria situação ativa e passiva para as 2 partes. Tá bom? Olha, tem um exemplo que eu dou que eu estou muito convencido, mas nem todo mundo concorda. E tem outro exemplo que ninguém discorda. Então, vou te dar 2 exemplos pacíficos e um que é para pensar. Primeiro exemplo, vai lá. Divisão. Divisão de imóvel. E demarcação de imóvel. Pensa aqui comigo, ó. Se 2 pessoas são donas da fazenda, quem é que tem o direito de dividir? Os 2. Quem tem o dever de aceitar a divisão? Os 2. Moral da história, qualquer um poderia ser autor e réu? É. E a sentença, pondo a cerca para lá ou para cá, pode ao mesmo tempo fazer o réu ter reconhecido o direito dele maior do que o autor inicialmente diria, e o contrário, também, se a cerca ficar mais para cá, o autor ganha um pedaço de terra a mais. Tudo bem? Agora, pensa também mais um exemplo, o pagamento. O pagamento. Escuta, por favor, vê se faz sentido. Você concorda que quando eu penso em pagamento e eu sou credor, eu penso assim, eu tenho direito de receber. Mas agora inverte, se eu sou o devedor, quero pagar e o credor está com besteira. O credor não é obrigado, ele não tem o dever de receber o meu pagamento? Estou admitindo que ele é integral, ele é útil e tempestivo. Também não é um dever receber meu pagamento? É, eu penso que é. Eu penso que, tanto é que eu tenho 2 caminhos. Se eu sou o credor e quero receber, eu tenho execução. E se eu sou o devedor e você não quer receber, eu tenho uma execução invertida que é chamada consignação em pagamento. Me parece que é a mesma coisa, grosso modo. Então, o pagamento, para mim, também é duplo. Então, se você pegar ação de divisão, ação de demarcação e ação de consignação em pagamento, são 3 ações dúplices pela natureza. Sabe o que isso significa? Então, pode, por exemplo, ação de divisão, de demarcação e de consignação em pagamento.
independente de pedido do réu, o juiz pode dar a ele a tutela do seu direito material. Tá? Pode ir por aí. É automático. É por isso que a gente fala assim, a ação dúplice é aquela ação de mão dupla, né? Eu entro, mas pode ser que eu acabe tendo que pagar no final da história. É isso mesmo. Tudo bem? Agora, pode pôr do outro lado. A ação dúplice, por força da lei, ou ação procedimentalmente dúplice, ação dúplice por força da lei ou procedimentalmente dúplice, é aquela em que a lei permite ao réu fazer pedido na contestação. É aquela em que a lei permite ao réu fazer pedido na contestação. E a tutela do direito do réu só ocorrerá se ele fizer o pedido. Exemplo, ação possessória. Artigo 922 do CPC. Ação possessória, artigo 922 do CPC. Fechou? Por enquanto basta isso. Na aula que vem a gente vai fazer um quadro comparatório e vai fechar esse assunto. Até aqui alguma dúvida? Não? Então, galera, muito obrigado pela atenção. Agradeço também às unidades satelitárias, Fortaleza, Tatuapé, São José, enfim, todas que contribuíram aí para a nossa aula. Desejo a todos uma ótima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.